Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações a todos, sou o Padre Lucas Mariano, pároco da paróquia Nossa Senhora da Natividade. Vamos agora escutar e meditar o Evangelho de São João, o Evangelho deste quinto domingo da Páscoa, um domingo onde as leituras nos remetem mais ao mistério da Igreja. Acompanhemos então a leitura, Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanecer em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós temos neste evangelho de hoje esta ligação profunda que os discípulos de Jesus devem ter com ele. E essa ligação profunda se dá através do mistério da Igreja. Uma vez que nós somos batizados, nós somos enxertados nesta videira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo nos fala que a Igreja é o corpo místico de Cristo e ele é a cabeça desse corpo. Uma vez que nós recebemos o santo batismo, nós entramos na Igreja e passamos a fazer parte deste corpo. Daí, então, a necessidade da nossa união sempre mais profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Veja, uma vez que as pessoas começam a crescer na fé, vai crescendo também a virtude teologal da caridade, também da esperança. Então, nós temos cada vez mais frutos de caridade. Uma vez que a caridade vai crescendo, Deus vai também podando para que essa caridade dê mais fruto ainda. Então, o Pai vai podando cada um de nós. E de que maneira nós somos podados? Nós vimos no Evangelho de hoje, somos podados pela palavra de Deus. É preciso escutar essa palavra. O Senhor diz aqui no versículo 3, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Veja, a palavra tem uma força purificadora muito grande. É acolher essa palavra então vai transformando a nossa vida por dentro, de dentro para fora. Então, quando nós escutamos a palavra com fé e vamos procurando colocar em prática, nós vamos então sendo purificados por essa palavra, vamos então sendo cada vez mais limpos pelo Pai. O Senhor insiste: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. De fato, o verbo que mais se repete neste evangelho hoje é este: permanecer, permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Uma vez que nós somos batizados, nós então somos enxertados nesta videira que é o Cristo, e nós recebemos então a seiva, podemos dizer assim, deste tronco, né, que é a videira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há uma necessidade de nós permanecermos unidos a Ele, sempre. O Senhor então continua: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é um nada bem absoluto, de fato.
Sem nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos incapazes para a obra de Deus. Somos incapazes. Nós precisamos ter esta união com nosso Senhor através da fé, que então, uma vez que vai crescendo esta fé, uma vez que essa fé cresce, nós então vamos sendo capazes de realizar a obra de Deus. Lembremos que nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São João, no capítulo 6, ele diz: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Então, a obra de Deus começa por crer em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é muito importante nós entendermos que crer não significa simplesmente uma confiança, uma espécie de sentimento, mas a fé, como virtude teologal que nos é dada no batismo, é uma realidade que nos une profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé não é simplesmente um sentimento, mas veja, através da fé, deste grande dom que Deus nos dá no batismo, nós então vamos aderindo às verdades reveladas por Deus. Vamos aderindo com a nossa inteligência às verdades reveladas por Deus. Por quê? Porque é Deus mesmo que revela. Então, esta fé vai nos unindo à verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. E essa verdade então vai nos movendo, vai transformando a nossa vida, a nossa alma. Por isso, a necessidade sempre da oração. É através da oração que a fé vai crescendo. Santa Teresa d'Ávila insistia tanto nisso, né? Dizia: não acrediteis em ninguém que vos mostre um caminho diferente do caminho da oração. A fé cresce através da oração e então vai frutificando em obras de caridade. O Senhor aqui continua, né? Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Então, aquele que não permanece com o Senhor, que vai se separando dele, né, então tem este destino. A referência aqui, lançados no fogo e queimados, é uma referência clara à realidade do inferno, né? Então, o inferno, que é um dos novíssimos, né, é algo que nós todos cremos, nós católicos todos cremos, e que o Senhor sempre falou, constantemente falou do inferno nos evangelhos. Então, não é uma novidade de um tempo depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, nós escutamos constantemente o Senhor falar da realidade do inferno. Que Deus nos livre deste destino, né? Mas nós temos aqui no evangelho uma clara referência a isso. Como então nós podemos ser separados dessa videira? Veja, o primeiro momento em que nós começamos a nos separar da videira é através do pecado mortal, né? Por isso o pecado mortal deve ser evitado a todo custo. Mas se nós pecamos mortalmente, é como se esse galho, né, esse ramo começasse a murchar de alguma maneira. Ele não recebe mais a seiva, né, ali do tronco. Por quê? Porque há um rompimento, sim, com a graça. O pecado mortal nos separa de Deus. Veja, nós ainda estamos ligados à videira, uma vez que nós pecamos mortalmente. Por que ainda estamos ligados? Porque temos fé. Enquanto nós temos fé, nós ainda estamos ligados à videira. Porém, se nós pecamos mortalmente, e esses pecados inclusive vão se multiplicando, né, aquele ramo começa a secar, né? Então, em algum momento, ele será arrancado. Ele será arrancado por quê? Porque a tendência daquele que vai se afundando no pecado mortal é a perda da fé, né? Então a pessoa vai perdendo a fé. A fé é um grande dom que Deus nos deu, mas nós podemos perder este dom, né, uma vez que nós vamos perseverando no mal, né? Então, por isso, sempre tão importante o sacramento da confissão, que nos coloca novamente nessa plena comunhão com Deus, essa plena comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se nós perdemos a fé, aí de fato nós então nos separamos da videira, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor aqui então continua, né, na sua fala: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Aqui é muito importante nós entendermos este versículo, né? Não quer dizer que tudo o que nós pedirmos, né, será dado, no sentido de que qualquer coisa, qualquer bobagem até que nós pedirmos a Deus nos será dado. Veja, aqui temos uma condição: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado.
A consequência daquele que permanece em Jesus e daquele que guarda a palavra dele é exatamente uma conformidade da própria vontade com a vontade de Deus. Nós rezamos não para mudar a vontade de Deus, nós rezamos para nos conformarmos à vontade dele. Nós rezamos para crescermos na fé e sermos movidos por essa fé para a caridade, para fazer a vontade dele. Então, esse pedir o que quiserdes, claro, uma vez que nós estamos nesta união profunda com o Senhor, nós vamos pedir aquilo que é a vontade dele. Todo bom católico entende que ao rezar, ele deve sempre colocar uma condição, uma vez que ele pede algo. A condição é, seja feita a vossa vontade. Então, por quê? Porque a vontade de Deus é o melhor para nós. A vontade de Deus é com certeza o melhor para nós. Então, pedi o que quiserdes e vos será dado. Depois nós vamos escutar São Tiago falando, né? Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, está faltando mais comunhão com Deus, está faltando mais união com o Senhor. Então, por isso, é tão importante essas condições aqui. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. E o Senhor conclui aqui, né, no Evangelho de hoje. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. A razão pela qual nós queremos dar fruto, nós queremos realizar as boas obras, deve ser a glória de Deus. A salvação das almas, com certeza também, mas também a glória de Deus, principalmente a glória de Deus. Nós realizamos as boas obras para que Deus seja glorificado, não para que nós sejamos glorificados. Não é para a nossa vaidade, né? Enfim, veja, é algo que é sempre uma espécie de tentação, mesmo quando nós fazemos as coisas com a melhor das intenções. Muitas vezes nós temos essa tentação da vaidade, né? Nossa, mas como eu sou bom, nossa, mas eu fiz tal coisa, como eu sou bonzinho, né? Enfim, nós devemos afastar esses tipos de pensamento e entendermos que nós realizamos as boas obras para a glória de Deus e para a salvação das almas. Essa é a benevolência que nós precisamos ter. Veja, eu só, para concluir, quero retomar aqui um ponto. No versículo 3, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Veja, a palavra de Deus é o alimento perfeito para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito. Mas nós também podemos alimentar nossa alma com outras coisas, com outras realidades. Veja, o que entra pelos nossos sentidos, os filmes que nós assistimos, as séries que nós vemos, os vídeos que você vê, as músicas que você escuta, aquilo que você lê, tudo isso de certa maneira é alimento para a sua alma. Então nós precisamos filtrar um pouco, né, aquilo que é alimento para a nossa alma, porque senão a gente se torna uma espécie de lata de lixo do mundo moderno. Por que o nosso tempo então é tão sexualizado? Né? Veja, na música, nos filmes, nas séries, em vídeos, nas propagandas, né? Tudo é sexualizado. Né? E assim as pessoas vão também adquirindo um pensamento dessa maneira, um pensamento que constantemente se remete a essa realidade sexual. Né? Então veja, nós precisamos filtrar aquilo que não convém a nós como cristãos. Precisamos filtrar. Né? E se alimentar da palavra de Deus. Não quer dizer que você só vai escutar música católica, só música gregoriana, mas é preciso ter critério, né? Ter critério naquilo que nós consumimos, porque isso vai reverberar dentro da nossa alma também. Né? Então, se a pessoa escuta constantemente músicas que tem um teor erótico, e a maioria das músicas de hoje são assim, infelizmente, né? Isso com certeza vai reverberar dentro da alma desta pessoa. Isso vai ter consequências nos seus pensamentos. E então, tudo vai ter uma espécie de teor, né, erótico. Por isso, nós precisamos filtrar as coisas que nós consumimos e nos alimentarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, tem essa força de ir purificando o nosso coração, tem essa força de ir limpando a nossa alma. É um processo, mas é preciso ter uma constância com a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Sagrada Escritura todos os dias.
Se você já acompanha a liturgia diária, isso já é algo muito bom, mas é bom também, nós precisamos ter uma leitura corrente da Sagrada Escritura. Né? Não simplesmente para chegar a um determinado momento e dizer, nossa, eu li toda a Bíblia 2, 3 vezes. Não, não. Mas como um constante alimento que nós precisamos dar para a nossa alma, para o nosso espírito. Veja, o Senhor disse isso para os apóstolos, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Ele disse isso para eles depois de 3 anos, eles convivendo com a própria palavra. Como diz São João, tocando o verbo da vida. Então, veja que como é importante esse contato constante com a palavra de Deus, para que nós tenhamos o pensamento de Cristo, como diz São Paulo. Né? São Paulo fala, nós temos o pensamento de Cristo. A maneira de olhar para as pessoas, a forma de olhar para as pessoas como Cristo olhava. Isso nós vamos adquirindo uma vez que nós vamos tendo contato constante com essa palavra. Essa palavra vai nos moldando, vai nos modificando. Né? Veja que esse é o mistério da Santa Igreja. Nós vamos recebendo essa palavra da Igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então, nós que fazemos parte dessa Igreja, devemos sempre dar graças a Deus pelo nosso batismo, por termos sido incorporados nesta videira, por termos sido enxertados nesta videira, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cristo total. O que é o Cristo total? A Igreja e o Cristo cabeça. Então, a Igreja, que é o corpo místico de Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos permanecer unidos nessa Igreja, como membros deste corpo, como pedras vivas deste templo. Que o Senhor nos ajude a perseverar no caminho do bem, a perseverar na escuta dessa palavra e permanecer nele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.